Pronto, antes de começar, para que possamos entrar. Tá bom como o som? Ângelo? Tudo bem. Tá Sim, bom. sim, estamos lhe ouvindo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carmen, está bem aqui? Boa noite. Boa noite, Dom. Espírito Santo, que nos escolhes para o serviço aos irmãos, para crescermos nestes serviços, para manifestar o teu amor aos irmãos, te pedimos a graça de corresponder ao que tu esperas de nós. Te confiamos as nossas vidas, te confiamos as nossas energias, os nossos desejos, para que realmente possamos fazer a tua vontade. Dai-nos a tua graça de compreender melhor nesta noite o que deve ser o compromisso da vida, o que deve ser o serviço que queremos assumir, o que significa liderar através dos compromissos que nós assumimos em nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, ilumine nossas mentes e nos faça refletir em comunhão uns com os outros. Amém. Então, irmãos, nessa noite, vamos nos debruçar bastante sobre o tema do compromisso. Teve momentos na história do Brasil em que o compromisso era uma coisa fácil, era uma coisa bastante comum. Faz 50 anos, e até muito mais para trás, a igreja sabia que ela podia contar sobre a dedicação de seus membros. Chegou uma sociedade de consumo que virou bastante a cabeça dos cidadãos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E um compromisso não é mais uma coisa natural. Sejamos sinceros, somos às vezes considerados como loucos quando dizemos que queremos assumir um compromisso, seja ele um compromisso familiar, seja ele um compromisso conjugal, seja um compromisso eclesial ou na sociedade, a gente suspeita logo que você tem outros interesses, outras intenções, segundas, lucrar, ter influência, ter poder, enquanto na tua ingenuidade tu sentes a necessidade de servir. Então, gostaria de colocar alguns alicerces com vocês, e como somos poucos numerosos, talvez possamos ultrapassar um pouco mais o tempo de exposição, de maneira que, sabendo que o diálogo não exigirá respostas a 15 pessoas. Mas, primeiro, entenda bem uma coisa. O compromisso é uma consequência de uma situação de inacabamento, o mundo é inacabado, o meu próximo é inacabado, e a minha pessoa também é inacabado.
Deus não nos criou numa situação de acabamento, e sim de inacabamento. Se tudo fosse já acabado, na plenitude, não precisaria mais de compromisso. Se não tivesse dificuldades familiares, conjugais, sociais, que estão como obstáculos na nossa caminhada, não precisaríamos de compromisso. A gente precisa de compromisso, porque a nossa situação, tanto mundial, como do meu próximo vizinho de casa, ao pé da minha porta, e da minha pessoa também, a plenitude é inacabada. Aí, o nosso desejo de plenitude, o nosso desejo de felicidade, porque é bem isso, a felicidade do ser é a sua plenitude, leva a nos colocarmos a caminho, rumo a uma plenitude. Reina em nós uma insatisfação. Não sou satisfeito com a minha maneira de levar à frente os meus estudos. Não sou satisfeito com o meu jeito de levar à frente o meu ministério ordenado, meu casal, minha fraternidade. A inquietação é bom que provoquem em nós, exigem de nós uma saída de nós mesmos. Somos chamados, solicitados para sair de um comodismo, de uma imperfeição, de um inacabamento. Entendendo? Entenda bem que o ser animal não vive exatamente isso. Por quê? O animal vive na busca de satisfazer as suas necessidades de maneira computadorizada. O cachorro tem fome e se levanta e sai em busca. Quando ele comeu, ele está satisfeito. Aí ele vai sentir o instinto de procriar. Ele vai procurar a cadeia. Vai ter uma relação sexual animal. É satisfeito. O animal não tem todos os nossos problemas de consciência. Nós é que temos, porque nós devemos fazer uma opção, tomar uma decisão. Temos uma liberdade de escolha. Vou ficar na minha insatisfação. É ela que eu gosto. Não gostaria de ser mais do que eu sou. O ser humano deve fazer esta opção, tomar esta decisão, exercer a sua liberdade de escolha. Isso para adquirir o que lhe falta, estudos, aprendizagem profissional, saúde, adquirir o que lhe falta. E também, porque ele não é bicho, ele deve fazer uma opção para cultivar o que o torna mais humano, mais fraterno, mais irmão, mais filho de Deus. Como está escrito nas portas dos carros dos nossos padres. Queremos ser mais humanos, mais fraternos, mais filhos de Deus. Essa é uma inquietação. Essa gera opções, decisões. Isso é um caminho rumo à felicidade. É muito bonito, muito bonito. E o espírito do ser humano lhe mostra que ele deve o que ele deve se tornar, o que ele quer ser, apesar das circunstâncias, para ser um ser plenamente humano. Vou te dar alguns exemplos tirados exatamente de uma situação limite. Aí, por isso, preparei alguns slides, pouquíssimos, sobre esse homem que faleceu faz 25 anos e que se chama Viktor Frankl. Era um judeu, ele nem era cristão, mas ele tinha toda a tradição judaica, nesse sentido, muito próxima da nossa.
Esse homem era psiquiatra. Ele foi aluno de Freud e dos alunos de Freud. E ele se tornou psiquiatra, psicanalista. Só que, em 1942, sendo judeu, ele foi enviado para campos de concentração na Polônia, chamado Auschwitz. Auschwitz é um grandíssimo campo de concentração nazista. Ele era jovem. Ele tinha 40 anos, quando foi enviado no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. E lá, ele observou, em situação limite, como reagir o ser humano. É determinado pela situação em que ele vive, quer dizer, ele está preso? Não. No campo de concentração, disse um outro preso de concentração que eu conheci na minha cidade francesa, os homens, os seres humanos se tornavam ou panos de chão que todo mundo pode pisotear, ou eles se tornavam santos. E não tinha muita alternativa nessa situação limite dos campos de concentração. Ele escreve isso. Escuta, você vai ver, já na primeira semana, ele compreende, observando o seu novo mundo. Ele é um pouco intelectual, e muito até. Mas ele está na lama como todo mundo. Como todo mundo. Ele escreve assim: no campo de concentração, era natural que quase todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um momento. Já, escuta, na primeira noite, antes de adormecer, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão minha apertando a outra. Fiz a promessa de nunca ir para o fio. O fio quer dizer, era o modo usual do suicídio nos campos de concentração, lançar-se nos arames farpados que serviam de cerca do campo de concentração, eram eletrificados em alta tensão, era o suicídio seguro. Na primeira noite, eu fiz a promessa de nunca ir para o fio. Você vê como, numa situação limite, como um campo de concentração, com câmaras de gás, trabalhos forçados, forno crematório para queimar os cadáveres, ele toma a promessa de nunca ir para o fio. Ele lutará. Compromisso, promessa. Escuta, apenas uma segunda história. Boa noite, Gabriela. Gabriele, bem-vinda. Boa noite, dona Dominique, tudo bem? Graças a Deus. Estou falando de um homem que você vê na foto, que é um psiquiatra, Viktor Frankl, que passou o tempo, anos, nos campos de concentração. Escuta esta história, para ver a necessidade, a exigência de compromisso consigo mesmo. Um dia, um colega conhecido que tinha chegado no campo de concentração em Auschwitz antes de mim, semanas antes de mim, se infiltrou em nossa barraca, o que era proibido. Entrar na barraca dos outros, quer dizer, em perigo de vida. Ele nos visitou para nos tranquilizar
nos dar alguns esclarecimentos, algum consolo também. Era a nossa primeira semana. Não tenham medo, não se preocupem, só aconselho e peço uma coisa a vocês, disse o colega que visitava o barraco de Viktor Frankl. Só aconselho e peço uma coisa. Vocês têm que fazer a barba todos os dias, né, Ângelo? Vocês têm que fazer a barba todos os dias, seja de que jeito for, nem que seja com caco de vidro. Se vocês querem continuar com vida, só há um jeito: dar a impressão de serem capazes de trabalhar. Claro, porque aqueles que eram incapazes de trabalhar iam direto para a câmara de gás e forno crematório. Ele afirma que nas pessoas que sobreviveram, ele só viu o quê? Pessoas que tomavam um compromisso pessoal que parecia idiota. Fazer a barba todos os dias num campo de concentração não faz sentido nenhum. Outros limpavam seus sapatos tirando a lama todas as manhãs, sem jamais desistir. E este esforço, este compromisso, era que suscitava neles a vontade de viver, de não desistir, e sobreviviam realmente. Está entendendo? Esse homem passou anos em campos de concentração. Ele compreendeu coisas sobre o ser humano que são realmente fantásticas e muito preciosas para nós. Um compromisso é a decisão que eu tomo de ser eu mesmo responsável pela minha vida, motorista do meu carro, da minha vida. Pode faltar muita coisa, como num campo de concentração. Pode faltar pouca coisa, como numa vida de cidadão ordinário. A minha luta diária exige, para que eu seja eu mesmo, alguns compromissos simples, algumas opções, algumas escolhas. O drama é que a nossa sociedade de consumo pretende fazer as escolhas em nosso lugar. Isso que é terrível é que engole jovens. Alguns dizem, mas não tenho nenhuma chance de ser o que eu quero. O meu país não proporciona. Desde pequeno, eu fui esmagado. Eu fui abusada. Eu fui explorado. A vida fez de mim uma coisa. Uma boca a mais. Um derrotado. E Viktor Frankl te diz esta verdade que ele constatou ao longo de todos estes anos: o determinismo não existe. Ninguém é forçado na escolha do seu jeito de ser. Ele diz, não podemos mudar o nosso passado. Se fui um derrotado, se fui um monstro, se fui explorado ou abusado, não podemos mudar o nosso passado. É como uma mochila que carregamos. Mas o presente é o que decido. E que vai fazer a minha história. E eu sou responsável pelo meu futuro. É fantástico dizer isso. Tantas filosofias afirmam que o ser humano é determinado pelo seu passado, pela sua família. Meu pai era um beberão e não poderei sair dessa.
Meu pai foi um mulherengo e não poderei escapar a isso eu também. Meu pai foi um corrupto e não terei possibilidade de escapar a isso. Mentira. O meu passado não posso mudá-lo. É uma mochila que carrego, mas o presente é o que decido, é o que vai fazer a minha história. E sou responsável pelo meu futuro. Eu verifiquei isso de maneira muito bela. Me deu sempre uma grande saudade, não vou mentir. Quando eu estava ainda estudante em Roma, e que fazia a minha pastoral numa paróquia de periferia braba de Roma, e num grupo de jovens se misturavam os meninos mais certinhos com os meninos mais moleques da periferia romana. Eles descobriam um grupo atraidor que praticavam muitas formas de atividade na natureza, de esporte, de competição, mas sempre com uma grande fraternidade. E eles aprendiam, aos poucos, lutando contra a sua natureza, não vou mentir, descobriam o exercício da fraternidade. E 40 anos depois, não minto, faz 2 anos durante o sínodo para a Amazônia, eu encontrei 8 desses jovens do grupo paroquial, que hoje são casados e que são homens de pé, inclusive ex-moleques brabos, te prometo. O último exemplo de Viktor Frankl, porque realmente ele traz uma luz muito forte para o nosso tempo. Ele conta que no campo de concentração se trocava um cigarro contra um jantar. Jantar, estou sonhando, era um prato de sopa que era mais água que sopa, com um pouco de pão dormido. Mas se podia encontrar como trocar um cigarro contra o jantar. A tentação era muito grande para muitos de comprar um cigarro com seu jantar. Quer dizer, de trocar o essencial contra uma coisa secundária. E Viktor Frankl escreve, no livro que está apresentado aqui, sabíamos que em breve este homem ia morrer porque ele tinha desistido de viver. Bom, vou acabar com as situações trágicas, porque não me interessa só falar de situações trágicas, mas é nas situações limites que, às vezes, a gente compreende melhor o funcionamento do ser humano. E cada um, sejamos sinceros, tem suas tragédias, que nos incentivam, às vezes, a largar os nossos compromissos. Então, não sou nada fora do tema. O desejo de felicidade que está em nós me tornar o que quero ser, não o que os outros querem que seja. O nosso desejo de felicidade que está em nós, ele não nos faz correr atrás da felicidade, mas atrás daquilo que gera a felicidade. A felicidade não é uma coisa, é o fruto de opções bem conseguidas. É como um fruto de uma árvore. Não corra atrás da felicidade, não significa nada. Corra atrás do que pode gerar felicidade. Cultivar o teu ser, porque não é só fruto do acaso, é só fruto de uma decisão amorosa, talvez de teus pais, espero, mas de qualquer jeito afirmo que tu és
o fruto de uma decisão divina de te fazer gente, irmão e filho de Deus. E que isso te dará uma felicidade infinita que nem se compara com os bens de consumo. Neste sentido, somos criados para a felicidade que completa o nosso ser. Mas como chegar a ela? Estamos numa sociedade de consumo que cada noite nos diz: você quer ser feliz, mas você nem comprou ainda o celular última geração. Veja seu celular, é uma porcaria. E tu pretendes ser feliz com um celular deste. E tu compras o celular e tu brigas com teus vizinhos. Então, no dia seguinte, a sociedade de consumo está de novo na tua casa, dizendo: mas tu queres ser feliz e você viu o seu carro. Compra um carro 0 quilômetro. Não tem jeito de ser feliz com um carro podre que nem o teu. Tu compras o carro. E tu perguntas: cadê a felicidade? Mas também tu não tens diploma, tu não fez o concurso da UAB, tu não fez medicina, e agora tu queres ser feliz? Aí tu fazes o concurso da UAB, tu brigas com tua esposa porque tu não apareces mais em casa, e cadê a felicidade? A sociedade de consumo é danada, porque ela te diz que ela te tornará feliz. Ela levanta essa bandeira que foi dos primeiros cristãos, antes de ser a bandeira da sociedade de consumo. O ser humano é feito para a felicidade e para uma felicidade insaciável. Isso a sociedade de consumo não diz. Ela diz: vou te tornar feliz com os bens materiais. E ela te mente, porque a tradição cristã levantava a bandeira que só Deus é capaz de te tornar feliz. Ela perverte a mensagem, identificando a felicidade que ela promete com a posse dos bens materiais. E ela se enriquece muito com esses slogans. Tu queres ser feliz? Compra o celular de última geração. Ela escondeu que tu és um ser espiritual e que não é a posse material que te traz felicidade. Mas então é o quê? É contribuir com Deus nas situações cotidianas, a tua dignidade, a tua riqueza interior, ao teu destino. Isso que te torna feliz. São os valores que tu cultivas dentro de ti e que, aos poucos, te ofereçam a semelhança com Deus prometida àquele que foi criado, a imagem e semelhança. Mas isso a sociedade de consumo não fala, senão tu vais dar pouco interesse ao celular de primeira geração e ao carro 0 quilômetro. Talvez tu vais querer fazer a UAB ou a medicina para te tornar compassivo, atento, compreensivo. Aí tu te tornas com Deus e a tua vida fica bem diferenciada. Conheci uma menina. Ela tinha 15 anos quando era padre em Salvador. Ela fez a crisma Tamiris. Ela era bela que só uma baiana sabe ser. Negra que só uma baiana. Quando eu perguntei ao grupo de crismandos: mas por que vocês, nesta paróquia de periferia, vocês querem seguir a Cristo? Não seria mais fácil seguir a Xuxa? Tamiris respondeu: não, era já bispo auxiliar. Não, eu sigo a Cristo porque a Xuxa não me corresponde. Como assim? O que essa mulher tem que eu não tenha? Como que ela poderia me fazer feliz? Eu sigo a Cristo porque, sendo Deus, ele tem o que não tenho. A Xuxa não me corresponde. Ela tinha 15 anos e ela tinha entendido o essencial
da vida, o que podia torná-la feliz, e que ela sabia tomar os compromissos, inclusive da crisma, para se tornar o que ela queria ser. Está entendendo como estamos realmente no tema do compromisso? Claro que vai ser necessário muito mais. Mas tenho que deixar a palavra a Carmen, porque ela vai nos dar um pouco de iluminação diferente. Muito bem, e agradecemos também a sua participação, e claro que o senhor ainda tem muito que falar e contribuir até o final desta nossa formação, e de fato foi muito belo ouvirmos a necessidade de olharmos para essa insatisfação que a sociedade de consumo nos traz, em contrapartida com a plenitude que Deus nos dá. Deus nos dá para nós que somos jovens, que somos líderes, e afinal de contas, Dona Carmen, essa é a nossa dúvida também. Enquanto líderes jovens, como vamos colocar na prática da nossa liderança, da nossa juventude, esse compromisso que nós somos impelidos, assim como o Viktor Frankl, né, colocou-se à disposição da vontade, né, da vontade maior de viver, da vontade de ser feliz plenamente. Então, fica com você, dona Carmen. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa noite. Boa noite. É a primeira vez que eu estou participando assim, né, dessa forma. E desde que você me convidou, eu falei, bem, Ângela, eu vou ser bem prática. Meu negócio é... Eu considero e trago para mim sempre a questão do compromisso comigo mesma em primeiro lugar. Então, eu sendo líder ou não, mas em especial eu sendo líder, eu tenho que, de fato, honrar os compromissos comigo. E isso começa nas coisas pequenas. Então, se eu tenho valores na minha vida, eu tenho que honrar esses valores e seguir esses compromissos. Algo assim que traz muito da minha vida, da minha experiência, é também me entregar. Por exemplo, se eu me dispuser a fazer algo, de fato, fazer bem feito. Acredito que daí eu parto para um momento de fazer algo bem feito que eu possa alcançar mais pessoas. Não que isso seja para me colocar acima de ninguém, mas sim para que eu possa fazer algo. Porque, assim, eu tenho algo dentro de mim que algumas convicções que é muito fácil. Os jovens que estão aí, com certeza, convivem com isso, ou já viram, é muito comum as pessoas criticarem. Ah, mas por que não fez esse encontro assim, assado? Ah, por que não fez essa arte assim? Por que não fez essa festa desse jeito? Então, é muito fácil nós encontrarmos pessoas do outro lado para colocar em defeito, para reclamar. E eu trago aqui comigo assim, poxa, é tão difícil fazer, quem está ali na frente é tão complicado assumir o compromisso e fazer da forma que a pessoa consegue. E a minha caminhada na igreja, ela traz um pouco disso, um pouco muito, que se eu considero que algo poderia ser melhor, então por que eu não chego para somar, para chegar nesse melhor? Então, as pessoas, elas não querem o compromisso. Ninguém quer ser líder, ninguém quer ter que ser o exemplo, ninguém quer colocar o seu nome para, né, ali para ser o destaque, mas, na verdade, ele se expõe. Então, isso é difícil. Então, se algo que eu considero que pode ser feito melhor, eu tenho dom para isso, eu acho que eu posso ajudar, então eu me disponho para fazer e me entrego de fato, a partir do ponto, da premissa que eu assumo o compromisso comigo, com os meus valores. E assim,
fazer algo que eu consiga mudar o cenário. Desde a minha vida, como o Dom colocou, né? Se eu tive isso na minha vida no passado, isso vai se repetir. Não, eu posso mudar. Eu sou um agente de transformação também na minha vida. Eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar e melhorar a minha comunidade a partir do compromisso que eu assumi. E a gente, enquanto líder, quando assume esse compromisso, a gente carrega muitas pessoas com a gente, porque as pessoas sensíveis, elas também têm essa vontade de assumir esse compromisso. Eu trabalho muito com a questão do exemplo, sabe? Do tentar fazer o melhor de você. Eu também tenho uma parte social minha, esportiva, que eu trabalho com um grupo de mulheres. Trabalho assim, é o meu hobby, um grupo de mulheres de ciclismo. E a gente vigia muito essa questão da competição, porque quando a gente fala de fazer algo bem feito, eu quero fazer algo melhor, mas a gente conseguir vigiar também esse ego para ele não subir a minha cabeça, tá? Porque eu estou ali para servir. E quando a gente trabalha lá com esse grupo que são só mulheres, estou vendo aí a Gabriela, a única mulher, né? E onde tem muita mulher, tem muita conversa e tem muitos desencontros e às vezes uma invejinha aqui, outra ali. Então, assim, a gente estabeleceu como lema isso lá em 2016, 2017, quando a gente criou o grupo, que você é o seu maior desafio. Então, quando a gente convida alguém ou quando alguém chega querendo participar, porque o grupo é aberto, então a gente tenta incutir isso de uma forma que a pessoa entenda quando ela chega, e ao longo, sempre a gente vem trabalhando isso, que você é o seu maior desafio. Mesmo que a gente participe de uma competição, de alguma forma, mas a gente está ali, a pessoa nunca pedalou 15 quilômetros, poxa, ela conseguiu, aquilo foi o máximo, não interessa se a outra pedala 50, 100 quilômetros, mas aquilo era o melhor que aquela podia dar, do que ela podia dar, do que ela podia ser, e não ela se sentir inferior porque porque eu não consigo pedalar esse tanto. Então, assim, para que a gente perceba que as pessoas são diferentes, que nós temos sonhos diferentes, anseios diferentes, necessidades diferentes e também desafios diferentes, porque cada um traz a tua vida ali. Como que você vai colocar... A gente que trabalha com muitas pessoas, as realidades são diferentes, então cada um vai se encaixar de uma forma melhor. Eu vejo assim que a minha necessidade de assumir um compromisso e de fato cumprir esse compromisso, como o Dom falou aí, né? Ele é muito mais relevante no durante do que no final. Então, eu consigo viver plenamente enquanto a gente está realizando algo para chegar a um resultado, mas assim, ser feliz naquele momento que você está fazendo e não só esperar o final. Se deu errado, a gente vai ser infeliz. Se deu certo... Não, é muito prazeroso viver as partes, tá? E enquanto líder, esses momentos eles devem ser muito bem assim vividos, porque são esses pequenos momentos que darão um resultado maior no final. Eu trago isso muito assim para a minha vida, para a minha vida pessoal, de buscar ser melhor cada dia mais. Isso é algo também que está ligado à empresa. Mas eu também aprendi muito que o ótimo é inimigo do bom. Então, muitas vezes, eu com
perfeccionismo, então, às vezes, você deixava de fazer uma coisa, não conseguia fazer uma coisa porque eu só queria que se fosse daquele jeito, né? Com aquela... E aí a gente vai aprendendo que o importante é a gente realizar de uma forma que a gente alcance mais pessoas, que mais pessoas possam saborear, que mais pessoas possam conviver e dar frutos daquilo que a gente conseguiu realizar. Então, buscar ser melhor sempre, porque tem que ser, acho que isso é inerente do ser humano, mas também não se anular, porque se alguma coisa não deu errado aí, né? Como os problemas aí que o psiquiatra Viktor Frankl enfrentou, mas assim, que a gente vai enfrentar esses desafios, a gente vai errar, a gente vai se frustrar, a gente vai conviver com pessoas que você achava que era uma coisa e depois era outra, mas se eu continuar com esse compromisso, o meu compromisso de vida, o meu compromisso de servir, o meu compromisso de buscar fazer as coisas bem feitas, ser melhor para mim, melhor para a minha comunidade, melhor para o meu ambiente de trabalho, eu acredito que a gente consegue melhorar um pouquinho de um mundo todo, né? Tá? É isso aí. 10 minutos e 13 segundos, viu, Ângelo? E sucinta, e graças a Deus também muito produtiva, porque de fato é esse ânimo que nós precisamos em relação à nossa juventude, nosso setor juventude também. E os líderes que estão aqui, os líderes que vão acompanhar depois pelo YouTube, também terão a oportunidade de ter acesso a tudo isso que nós estamos conversando e também a esse ânimo, né? Essa injeção de ânimo que é tão importante nesse momento. Mas um aspecto que me chamou a atenção na sua fala foi justamente o ser um servidor, né? Porque quando a gente é um servidor, de fato, a gente não quer que tudo dê certo para o nosso privilégio, para que a gente apareça bem, mas para que, de fato, a obra aconteça, né? E uma coisa que me chamava a atenção, só antes do Dom falar, era justamente a nossa realidade, né? Nós estamos com esse movimento de trazer essa formação para os jovens e, de repente, pode ser que uma temática ou outra tenha aberto assim os olhos, né, de alguns jovens e outras temáticas talvez não, mas nós estamos aqui, nós vamos participando porque de fato as temáticas elas se complementam e elas vão nos ajudar ao final, né? E o caminho faz parte, que é outra coisa que eu achei muito interessante também, Dom Dominique. Sim, eu sinto a necessidade de trazer talvez mais uma reflexão. Fiquei muito feliz quando escutei Carmen dizer: eu quero ser melhor cada dia mais. Tenho a certeza que é o caminho da felicidade, do compromisso para ser melhor a cada dia, nas pequenas e nas grandes coisas, que estejamos num campo de concentração ou na paróquia de Pissarra. Agora, acho também necessário na nossa sociedade que exalta o ego de maneira perversa, que compreendamos também que no exercício do nosso compromisso existem algumas ameaças brabas, perigosíssimas. Por exemplo, Carmen falou muito bem, sem dizer o nome, desta necessidade de buscar ser melhor e às vezes de saber perder, de saber fracassar. Fracassar não é o pior. Temos páginas muito bonitas do Papa Francisco sobre isso, especialmente para jovem. Não tenha medo de quebrar a tua cara. Tome cuidado. Mas se tu avança no caminho do bem, não tenha medo de quebrar a tua cara, porque tu te levantarás mais lúcido.
tu te levantarás mais humilde, mas também mais determinado a continuar esta luta. Então, existem exageros no ego, no egocentrismo. Ela falou muito bem e gostaria que cada jovem percebesse que ela falou muito bem. Eu quero ser melhor a cada dia mais. Ela nunca disse que eu quero ser melhor do que os outros. É bem diferente. Não me comparo com os outros. Me comparo com Cristo. Somente. Porque mesmo se for o melhor de todos aqui nesta terra, é Cristo que é a plenitude, eu não. Então não me esforço, não espero me tornar o melhor dos bispos. Quero ser o melhor que eu seria, sem esse esforço, sem esta chama que arde dentro de mim, sem esta paixão pelo bem. Eu quero ser melhor, ou sendo pequeno, eu fiz a minha promessa escoteira. E um dos responsáveis me disse, tu não fazes a promessa para ser melhor do que os outros. E talvez tu vais encontrar pessoas muito melhores do que tu. Tu fazes esta promessa para ser melhor do que serias sem esta promessa. Uau! Eu disse, é bem isso que eu quero. Não é uma exaltação do ego. É uma exaltação do que Deus quer fazer de mim. É bem diferente. Ele é a referência e não eu. E tu sabes, todos nós sabemos, o quanto o ego é terrível em nossa atual sociedade. Mesma coisa, não quero ferir ninguém, mas temos que cuidar do perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? Querer sempre fazer o melhor. Tenta fazer o melhor, se quiser. Mas quando tu fracassas, não consideres que tu és um derrotado, porque Deus olha mais o teu esforço do que o resultado. Então, tu tens um compromisso. Tu queres viver o melhor possível com teus jovens, com tua comunidade, contigo também, com teu Senhor. Faça o melhor que tu puderes na hora, sabendo também que tu não és perfeito e não deves sonhar de perfeição absoluta para hoje. Deus é que nos tornará perfeitos na plenitude, quando libertando-nos dos nossos pecados e das nossas limitações. Daqui para lá, estaremos como pessoas que caminham, que andam na poeira e arrastam sempre poeira nos seus sapatos. Eu vou me confessar. O perfeccionismo te mata, te desanima e te fará desistir. Não deixe que seja roubada a tua tensão para o bem, mesmo se não chegas à perfeição hoje. Tem também uma coisa, essa competição danada que entra nos estudos universitários, especialmente quando é um concurso, se não apenas uma prova, ela mata a alma. Já sei que a competição é a alma do capitalismo, mas ela mata. Ela mata o coração. Ela faz talvez chegar no poder homens extremamente competentes, mas que lutaram, brigaram e nunca ajudaram o outro por medo que seja um competidor. Então, está vendo como assim devemos assumir compromissos? Sim, devemos tender para o melhor, porque Deus merece e nós também merecemos ser melhor cada dia mais. Mas não se deixe perverter pelas ameaças, pelas perversões da ilusão da perfeição já aqui e agora. A tua perfeição, ela se situa muito mais na ajuda aos outros. Aí tu serás com Deus. Infelizmente, não conheço muitas universidades que ensinem a compaixão.
a sensibilidade, a compreensão, a humildade diante de quem só dá passos pequeninos. Eu devo aprender, no meu compromisso de jovem com outros jovens, aprender a caminhar ao passo daquele que tem mais dificuldades. Tem na Bíblia uma anedota que os autores espirituais retomaram várias vezes. Quando Abraão corria na frente das suas ovelhas, ele corria, porque ele queria chegar para essa terra prometida. Tá bom, mas ele matou as ovelhas mães e as ovelhas frágeis. Cuidado, repetiu São Bento para os seus monges beneditinos. Cuidado de não correr rápido demais, tu vais matar os fracos e as ovelhas mães. Andar ao passo dos teus que te são confiados é muito importante. Toma esse compromisso. Esse te tornará igual a Deus. Veja se Deus não desceu para caminhar o nosso passo. A caminhada com os discípulos, coitado, não foi fácil. Eles não entendiam nada. Então, paro com esse ponto, mas acho muito necessário que quanto mais a gente exalta os compromissos, que a gente fique de antenas preparadas para captar as ameaças, as perversões, os exageros, os desequilíbrios. O nosso compromisso e jeito de levar à frente um compromisso deve ser sempre purificado. Aí que vamos realmente crescer interiormente e nos tornar um tesouro para os demais, o que é o sonho de cada um de nós. Que maravilha, então. Agradeço desde já a participação de vocês dois por aceitarem também esse convite, né, de estarem partilhando um pouco da sua experiência também com esse compromisso que nos é pedido à juventude da Diocese de Conceição do Araguaia. Mas uma coisa, assim, que eu gostaria de sintetizar mais uma vez e frisar dessa última fala do bispo é justamente a contraposição entre o medo e a coragem de comprometer-se. O medo foi uma coisa que nós vimos desde o primeiro encontro que nós tivemos. Na verdade, foi o primeiro e o único encontro que nós tivemos até aqui, nesse percurso. E justamente num vídeo que nós assistíamos, ele falava sobre essa dificuldade em que o mundo, em que a sociedade nos apresenta, o medo de sermos melhores, por amor a Deus, e agora nós nos apresentamos justamente, nos deparamos justamente com uma solução, que é a humildade, a humildade que nos ajuda, por meio da compaixão, a nos tornarmos como Jesus. Isso é ser cristão. Então, que alegria. E eu gostaria de saber se a irmã Gabriele, se mais alguém, o Davi, tem alguma pergunta, alguma questão a fazer, para que nós possamos depois, então, concluir esse momento maravilhoso. Acho que, assim, que o próprio nome do livro em si já é um fenômeno, né? No sentido de em busca de sentido, né? Porque toda pessoa, né? Todo ser humano, ele está em busca de um sentido para a vida, né? E não tem outro sentido, né? A não ser Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus para todo cristão, nesse sentido maior. Também muito me chamou a atenção, né, das duas falas do Dom Dominique, da Carmen também, falando, né, sobre o livro, né, mas é interessante também, assim, perceber que, principalmente os jovens, né, os jovens não, porque nos colocamos juntos, porque somos jovens, né, então estamos nesse caminho. A gente realmente sente muito medo, né, mas é interessante perceber esse caminho, né, da vida. Ao mesmo tempo que nós somos jovens inseguros, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer ser ousados, né? Então como minha mãe diz, 8 ou 80, né? Às vezes o perfeccionismo ou às vezes o tanto faz, né? Então isso assim do jovem é um pouco assim meio que, né, está sempre em movimento, às vezes está 100%, às vezes está para baixo, né? Então, esse sentido da vida, eu acho que é interessante, assim, sempre a gente refletir com os jovens, né? Mesmo, principalmente com a gente, né?
perceber que Jesus é o nosso maior sentido da vida, né? Então, quando nós estamos bem, quando nós fazemos bem as coisas, né? Não para realmente chamar a atenção dos outros, né? Mas porque a gente está convicto daquilo, né? Tudo caminha bem, né? E tudo tem o seu sentido concreto na vida, né? E me chamou bastante também a atenção que o Dom Dominique falava, né? Não se comparar aos outros, né? Mas se comparar a Cristo, né? Eu achei tão interessante. Realmente, né? Tem todo sentido. Não se comparar aos outros, mas a Cristo. Que é a pessoa de Jesus que vai dando esse sentido maior, né? Carmen, eu te conheço mais como paroquiana do que como empresária. Mas eu sei que tu tens alguns segredos na maneira de ser empresária. O que você deixaria como últimas palavras sobre a maneira de ser executivo? Fazer, executar. Dom, quando a gente trata de negócios, empresa que precisa, né, ter os rendimentos, os lucros, a gente precisa caminhar e precisa ter ordens, mas algo que é dentro de mim e é muito forte é a valorização da pessoa, o indivíduo em si. Eu trago isso comigo há 25 anos, desde que eu me tornei empresária. Eu tinha 21 anos e foi um desafio muito grande, mas assim, eu sempre busquei me colocar no lugar da pessoa, para que ela, para entender a realidade de cada um, né? Acho que a gente vive com ciclos e ao longo desse, por exemplo, eu tenho um colaborador que está comigo há 25 anos e a gente pode dizer que a gente tem um caminho aí, uma história muito bonita trilhada, mas assim, respeitar esta pessoa como ser humano, como indivíduo, como um ser complexo, não é fácil, mas colocar ele em primeiro lugar e buscar entender o que ele tem de melhor. E aí, diante do que ele tem de melhor, aonde eu posso encaixá-lo melhor? Porque eu posso ser bom para uma coisa, mas eu posso estar em outro lugar. Então, mas assim, a pessoa ser valorizada, eu trago isso muito também dentro de mim. Quando eu tive uma oportunidade de sair um pouco, um momento que eu precisava me distanciar, assim, eu fiz uma imersão, e lá, para mim, foi muito claro, eu já vivia isso, de entender, buscar entender as pessoas, a gente não entende completamente, mas pelo menos ouvir, pelo menos acompanhar, mas eu trouxe para a minha vida a questão primordial, que o meu sentido de vida, que é o de servir. E isso foi para mim uma chave, né? O livro também, O Monge Executivo, ele também tem um momento bem interessante na minha virada o clique aí. Mas, assim, eu sempre fui muito ativa e tal, mas o servir, o entender, porque quando a gente se torna líder, a gente não é do dia para a noite que fala, não, fulano agora é o chefe, fulano agora é o líder, agora vamos respeitar. Não, respeito você adquire. E tudo a partir do exemplo, do seu testemunho ali, né? Não sei se eu respondi a pergunta do senhor, Dom. Sim, eu queria ouvir os valores realmente que você coloca como prioritários. E você falou do respeito, você falou do
serviço. Altruísmo. E acho que você poderia falar, e que não estou me enganando, a honestidade. Honestidade. Porque é nosso Brasil amado, infelizmente, tem gente que se perde e provoca consequências catastróficas, se torna monstros pelo seu apego ao dinheiro louco. E sempre gostei na tua transparência. Nesse sentido, agradeço muito. A questão da honestidade, eu acho que ela começa... Tudo vem muito do autoconhecimento. Então, assim, primeiro eu tenho que ter um compromisso comigo. O que eu assumi? Se eu assumir que eu ia acordar cedo, eu tenho que acordar cedo. Se eu assumir que eu vou fazer uma atividade física, eu vou. Quantas vezes a gente não vê a pessoa paga a academia e não vai? Ou vocês não conhecem ninguém, Gabriele aí, Jonilson, Davi, né? E ser honesto consigo mesmo, não se enganar. Porque a gente vê muitas pessoas no mundo que elas não vivem. E o ser honesto com o que é do outro é ainda, assim, para mim, é indispensável. Tá? Então, assim, a honestidade, o compromisso, ser fiel à sua escolha, ter a paciência, o autocontrole. Muitas vezes a questão do ego sobe, às vezes a pessoa acha, a gente falava assim, fulano não pode subir num pedestal que já está querendo mandar, né? Já está humilhando, e aqui a gente trabalha com isso também no negócio, nos eventos que a gente às vezes dá funções, né? Os jovens sabem muito bem que é isso, e a pessoa pensa que já recebeu alguma que é melhor do que o outro, e humilha, e não sabe se colocar no lugar do outro. Então, ter a paciência, ter o autocontrole, se conhecer, né? Autorresponsabilidade, saber que você é responsável pelos seus atos, responsável pelos seus resultados. Isso é bem importante. É isso. Obrigado, Ângelo, por ter provocado este encontro. Gabriela, tenho uma palavra só a te deixar. Tenha a coragem de ter medo. Obrigada. Tenha a coragem de ter medo. Na consagração é fundamental, porque tu constatarás 1000 vezes a tua limitação e tu colocarás a misericórdia por cima da busca do teu ego. O teu ego será pisoteado por algumas provações e tu te alegrarás. Não tenha medo de ter... Não, tenha a coragem de ter medo. Gostei, muito obrigada. Bom, eu sugiro que a gente termine com a Salve Rainha, porque nossa mãe, ela passou por tudo isso, esses compromissos, essa sede de felicidade, essas situações limites, quando ela fugiu para o Egito com o Jeguizinho, e tantos outros ao pé da cruz, e na hora de adotar como filho Pedro e os outros discípulos cheios de limitações, e ela trocava o filho bem amado e perfeito com 12 coitados. Então, nossa mãe sabe o que significa tomar o compromisso de ser o que eu quero ser, o que Deus quer que eu seja. Que ela nos ajude e que ela nos console nos momentos em que pesa o sentimento de não ser na altura do compromisso assumido. Mas é a graça de Deus que é mais. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, Santa Virgem Maria. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. Ângelo, qual é o programa da próxima semana? Semana que vem, a dona Carmen pode me ajudar, que aqui eu estou sem a folhinha dos temas. Ela falou hoje de manhã. Só ligar o Microfone, Carmen. Vou abrir aqui. Como 14/5. Como introduzir o jovem na oração e não apenas nas orações. Assim, passar das orações para a oração. Para o jovem, acho que é uma grande graça a pedir, para não ser apenas um trocador. Eu troco uma oração contra uma graça. Não, passar das orações para a oração. Tá bom, obrigado a todos e todas. Feliz Dia das Mães, se tem mais aqui, mas só vejo Carmen. Obrigado por ter até aceito esta data, Carmen. Com certeza é a mais difícil do ano para uma. Eu tenho uma coisa que, se eu disser sim, eu tenho que cumprir, mesmo que não seja da forma que eu gostaria que fosse. Mas quando o Ângelo me convidou, eu não analisei na agenda, entendeu, Ângelo? Que seria na noite anterior ao Dia das Mães. E eu estou ali com... tipo o dia assim, né? Mas eu acho que compromisso é compromisso e a gente tem que assumir e tem que entender também que de uma certa forma a gente pode somar e isso é muito gratificante. E muito obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição, principalmente para falar sobre experiências, sobre liderança, tá? E pode contar comigo, obrigada. Obrigado, Jonilson, Davi, obrigado, boa noite a vós, bom domingo, e a gente se encontra na semana próxima, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, obrigado, Gabriele. Bom domingo do Bom Pastor. É verdade! Senhor, esqueci. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau.